Nessa semana, o dólar caiu para R$ 5,19, atingindo o menor patamar desde maio de 2024. E esse é um movimento, gente, que aconteceu com a perspectiva de queda de juros globais e também a rotação de ativos para emergentes. O presidente americano Donald Trump afirmou que o valor da moeda norte-americana está ótimo, o que acabou pressionando ainda mais a moeda americana. E é para comentar um pouco do desempenho do dólar que a gente conversa agora com o Bruno Yamashita, que ele é analista de alocação de inteligência. Desculpa, também da Avenue, que já está aqui comigo para poder trazer um pouco mais de um olhar para essa questão dessa queda do dólar nesse momento, Bruno. Eu já começo te questionando, né? Eu sei que o dólar existe, muitos economistas falam sobre isso. O dólar existe para poder colocar os economistas na berlinda, né? Fazer. É difícil, até aliás, o Jerome Powell nessa semana que falou isso, não falo sobre dólar, não comento sobre isso, não é meu papel, não é minha função. Mas é impossível a gente não tentar analisar a trajetória da moeda norte-americana. Se a gente para pensar, por exemplo, no Boletim Focus de janeiro do ano passado, a gente tinha dólar acima de R$ 6 para o final de 2025. Não foi o que aconteceu e a gente entra em 2026 com esse grande fluxo e agora com o Trump até dizendo assim, olha, dólar para a gente mais baixo é melhor. É o resultado, é o impacto na dívida americana que faz com que agora Donald Trump fale sobre isso e até quando a gente deve ter essa depreciação do dólar a nível global, meu querido. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Um prazer falar com vocês de novo. Bom, vamos lá. A questão do dólar realmente é muito difícil a gente entender qual que vai ser esse patamar aí até, vamos dizer, até o final do ano ou daqui a um mês, mas a gente tenta analisar o que tem acontecido até agora. Quando a gente olha o dólar contra real, vamos começar aqui primeiro com o dólar contra real. No início desse ano, realmente é uma valorização do real mais significativa, mas a gente tem que lembrar que também no final do ano a gente acabou tendo um fluxo para fora por causa de algumas mudanças tributárias que a gente teria no Brasil. Mas se a gente pegar ali antes desse impacto, que foi talvez nas 2 primeiras semanas de dezembro, que o dólar ainda estava, o câmbio ainda estava 5,30, a gente vê que a valorização do real ela veio em linha com outras moedas de mercados emergentes, como o próprio peso mexicano ou peso colombiano. Então, o que isso mostra? Que talvez ali até ano passado, o mercado vinha colocando um prêmio de risco bastante alto para o Brasil, com também todas as incertezas que pairam ali sobre a economia doméstica. Então, com isso se esvaziando, a gente entrando aí no ano eleitoral, que o mercado sabe que é mais difícil do Congresso conseguir passar novas coisas, então tenderia a ficar um pouco mais ali mais do mesmo. A gente começa a ver um fluxo ajudando o Brasil, e aí tem o cenário global que também ajuda os mercados emergentes como um todo. Então, quando a gente começa a acompanhar, e isso teve até no relatório do Banco Central americano nessa super quarta que teve, uma atividade econômica dos Estados Unidos seguindo ainda crescendo, isso demonstra que aquele risco de recessão que o mercado tinha, ele vai ficando fora da mesa. E aí o que acontece? O mercado começa a ter mais apetite a risco e aí com isso ele começa a olhar mais emergente. E aí sobre a fala do Trump, vai um pouco na linha do que ele tem tentado pensar sobre o aumento das exportações para aumentar a atividade econômica nos Estados Unidos e aí justamente conseguir melhorar aquela relação de dívida PIB. Uhum. E com o cenário que a gente tem agora, Bruno, né? Essa expectativa de início de corte de juros aqui para o Brasil, manutenção de juros lá nos Estados Unidos, essa tendência, né, de apreciação de moedas de emergentes, isso tudo não se torna benéfico na tua visão, principalmente as decisões de políticas monetárias no momento, para permanecer, ou seja, fazer com que o Brasil ainda continue sendo atrativo para esse fluxo estrangeiro, para esse dólar aqui para o Brasil? Bom, vamos lá. Por mais que aqui no Brasil a gente possa eventualmente, aí ao longo desse ano, e talvez até olhando um pouco mais para frente, estar entrando em um ciclo de corte de juros, o juro real brasileiro ainda ele é bastante alto comparado com outras regiões do mundo. Então, pensando por esse lado, isso tenderia a não favorecer tanto o real, mas ainda assim é um juro real alto. Então, isso, na média, talvez não teria um impacto tão grande. Agora, se a gente continuar vendo uma economia global ainda crescendo, eventualmente a gente vai ter alguns temas, algumas tensões no meio do caminho, igual a gente acompanhou no passado, isso poderia voltar
a fortalecer o dólar, então poderia ser ali a ponta contrária versus os emergentes. Mas se a gente continuar tendo um crescimento global e o mercado continuar tendo apetite a risco, isso tenderia a ser bom ali para os mercados emergentes, nessa janela um pouco mais curta que o mercado olha muito também para essas posições mais táticas aí, de uma janela de 6 a 12 meses. Uhum. Agora, na prática, o que o investidor brasileiro precisa nesse momento observar para conseguir diferenciar uma correção saudável, né, do dólar de uma tendência mais profunda de desvalorização da moeda norte-americana? Na prática, o que o investidor brasileiro ele precisa também colocar em conta é que, bom, hoje, invariavelmente, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, e o dólar continua tendo um papel muito importante até aqui para a nossa economia, dado que a gente é um país muito importante, exportador de diversas commodities. Então, o que o brasileiro deveria estar olhando? Que talvez nesse curto prazo, vão existir oportunidades, principalmente aqui ou para outros mercados emergentes. Mas quando a gente pensa mais estruturalmente ou numa visão um pouco mais longa, ainda o papel do dólar ele vai ser muito relevante e a composição dele ali na carteira, a ideia de talvez dolarizar ou ter alguma coisa, ou ter algum investimento no exterior, não deveria ser impactada pelo câmbio atual, pensando numa janela mais longa. Agora, pensando numa janela mais curta, ele poderia tentar ali fazer algum ajuste. Agora, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, a gente teve nessa semana falas importantes, né? Do Luiz Stuberger, por exemplo, do Fundo Verde, falando sobre o preço justo do real ser R$ 4,40. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou ali numa coletiva a dizer que R$ 5,70 seria um preço caro que ele não pagaria pelo dólar, ou seja, existe um preço justo que vocês trabalham aí para câmbio nesse momento na Avenue, Bruno? Olha, essa pergunta é muito boa e realmente é, a gente tenta não prever ou tenta deixar como certo aonde a gente pode ver esse câmbio ao final desse ano ou talvez daqui a um mês, 2 meses. Por quê? Porque o câmbio é afetado por muitas variáveis. Então, vamos pegar, por exemplo, ano passado. A gente vê de um começo de ano relativamente calmo, e aí o Trump começa com as tarifas, e depois vem aquele Liberation Day, e a gente vê realmente um chacoalhão muito mais forte no mercado. Então, por isso e por ter tantas variáveis, e hoje pelo mundo está realmente um pouco mais sensível, com tantas coisas acontecendo, seja na parte geopolítica, ou mesmo em partes econômicas, idiosincráticas de cada país, fica bastante difícil a gente conseguir prever para onde está indo, para onde vai esse fluxo. Mas, nesse curto prazo, se a gente tentar pensar que tudo vai ser mais constante, que a gente não vai ter aí um aumento de tensão, os emergentes aí nesse curto prazo tenderem a se beneficiar, mas no longo prazo a gente ainda vê o dólar ali com uma moeda forte de reserva de valor. Meu querido, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com Bruno Yamashita, que é analista de alocação e inteligência da Avenue. Muito obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima. Bom final de semana. Obrigado, igualmente, Débora. Até mais.